Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Continuando as nossas aulas sobre os livros do Antigo Testamento. Na aula passada, nós tratamos do livro de Oséias, um livro preciosíssimo, do qual nós extraímos preciosíssimas também lições para a nossa vida atual. O livro de hoje não fica atrás por suas lições, embora ele seja em tamanho muito inferior, ele é muito pequeno comparado aos outros livros dos grandes profetas. Na aula passada, nós iniciamos a nossa reflexão sobre os profetas menores, lembrando que a designação de profetas menores não expressa uma menoridade de pequenez de importância histórica ou teológica, mas essa minoridade, essa pequenez indica tão somente a pequenez do livro em si, do seu conteúdo, mas não de importância nem de relevância, pois são textos importantíssimos para nós e para a compreensão de nossa própria fé. Por exemplo, os profetas maiores, aqui chamamos maiores, que os judeus chamam de profetas, enquadram nos profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Os judeus não consideram Daniel como um livro profético, mas o coloca como nos escritos, a terceira parte da Bíblia hebraica. Mas os profetas maiores, eles são maiores não somente pela quantidade de capítulos, pela extensão do livro e não por grau de importância. Isso deve estar bem claro em nossa mente quando formos ler e analisar estes textos. Então, introdução ao livro de Joel é um texto importantíssimo para compreendermos a nossa vida e também a nossa fé. A fé cristã ela já nasce como uma referência mesma ao livro de Joel. Então nós não podemos compreender a comunidade cristã, a igreja cristã, dissociada das promessas que Joel faz para a comunidade de Judá. Veremos como isso se dá mais à frente. Vamos iniciar então. Como introdução e conteúdo, podemos dizer algumas coisas. O livro de Joel se divide muito naturalmente em duas partes. Então, há duas partes muito bem distinguíveis numa primeira leitura atenta e cuidadosa do livro. Muito facilmente se percebe que o livro se divide naturalmente em duas partes. Que partes seriam essas? Ora, a primeira parte, nós temos uma invasão de gafanhotos que assola Judá. Provoca uma liturgia de luto e súplica. O Senhor responde, prometendo o fim da praga e a volta da abundância. Então aqui nos primeiros 2 capítulos do livro de Joel, que é a primeira parte, nós temos uma referência histórica de uma praga de gafanhotos que assolou a terra de Judá. Nós não temos exatidão de que praga é essa, porque era muito comum. Não era algo raro haver uma praga dessa de gafanhotos. Naquela região, como no Egito, haviam constantes manifestações de pragas que destruíam as colheitas, e isso era lastimoso para todo aquele povo que dependia da agricultura para a manutenção da sociedade na qual eles viviam. Então nós temos aqui uma referência histórica muito cotidiana. Mas o que muda aqui é a referência do profeta à mão de Deus que se estende contra o povo para juízo. Então, os gafanhotos, eles servem de instrumentos de Deus. Tanto é que são designados como exército do Senhor. E o Senhor responde prometendo o fim da praga quando o povo reconhece a sua falta e quando o povo, em uma liturgia de luto e súplica, como digo aqui,
em um reconhecimento das suas faltas, ele pede perdão e se arrepende dos seus pecados. Então o Senhor aqui se volta com bondade e misericórdia para com o povo, prometendo o fim da praga e a volta da abundância. Então, prosseguindo, a segunda parte descreve em linguagem e estilo apocalíptico o julgamento das nações e a vitória definitiva do Senhor e de Israel, no capítulo 3. Então, enquanto que a primeira parte ela tem um estilo muito caracteristicamente profético, a segunda parte possui um estilo um pouco mais apocalíptico, mais próximo dos textos de Ezequiel e de Daniel, por exemplo. E nessa terceira parte nós temos uma ampliação do contexto. Enquanto que nos primeiros 2 capítulos o contexto era historicamente localizado em Judá, historicamente delimitado com respeito àquelas pragas, a praga dos gafanhotos que assolava a terra de Judá e devastava as colheitas, agora nós temos uma ampliação em grau máximo, em que são todas as nações, e as nações são símbolos de toda a terra, ou seja, toda a terra conhecida para aquele povo estará sob juízo diante de Deus, e o próprio Deus vencerá os seus inimigos e dará vitória a Israel, o libertará dos seus inimigos. Então nós temos essa segunda parte, compreendendo o capítulo 3, como um texto que amplia a perspectiva do livro para além das fronteiras da Palestina. Ele amplia de tal modo que nós podemos olhar agora para a praga dos gafanhotos de maneira diferente. Podemos olhar para para a praga dos gafanhotos e ver nessa praga uma imagem simbólica do juízo de Deus que virá ainda no futuro, o qual os judeus também aguardam. Então estas são as duas partes do livro, e a unidade dessas duas partes é assegurada pela referência ao dia do Senhor, tema propriamente do capítulo 3, mas que aparece já em 1, versículo 15, capítulo 12, versículos 1 a 2, e capítulo 12, versículos 10 a 11. Capítulo 1 até 2, 10 a 11. Então nós temos nestes textos, tanto da primeira parte quanto da segunda parte, uma referência ao dia do Senhor, o que expressa e determina uma unidade de pensamento do escritor. Então as duas partes, embora diferentes entre si, elas se correspondem, conversam entre si e falam uma mesma língua. Então nós não temos dois livros diferentes, nós temos um único livro em que a primeira parte é a ilustração da segunda parte. Como assim, Marconi? Veremos. Ora, os gafanhotos, agora, olhando a partir da segunda parte do livro, são o exército do Senhor lançado para executar seu julgamento. Este julgamento é designado como um dia do Senhor, Yom Le'Yavé, do qual a pessoa pode ser salva pelo arrependimento e pela oração. Desse modo, a praga torna-se uma imagem histórica e simbólica do grande julgamento final que inaugurará os tempos escatológicos. Então agora, observando e voltando nossos olhos com as lentes do capítulo 3, da abrangência cósmica do capítulo 3, na qual é afirmada o julgamento das nações, nós temos que a praga dos gafanhotos se apresenta a nós como uma imagem histórica, aconteceu de fato, mas ela também aponta para algo além de si mesma. Ela anuncia simbolicamente o juízo de Deus futuro, escatológico,
Lembremos-nos, tudo aquilo que é escatológico é dito respeito às coisas últimas. Hos kratos, em grego, designa aquilo que é último, o derradeiro, e tais kratá é as coisas últimas, as coisas finais, as coisas derradeiras. Então, os tempos escatológicos são os tempos do fim. O tempo do fim aguardado. E esse tempo escatológico se dará a partir do dia do Senhor, Yom Liyavé. Esse dia do Senhor é um evento que demarcará o início dos tempos escatológicos. E o que significaria? O próprio Deus viria e julgaria as nações, daria vitória a Israel sobre seus inimigos e estabeleceria um tempo de paz e prosperidade sem igual. Este é o dia do Senhor tão aguardado pelos profetas. Os estudiosos oscilam entre uma data no fim da monarquia e pós-exílica, por volta de 400 a.C. Há essas duas possibilidades de datação do livro, tanto no fim da monarquia quanto pós-exílica, por volta do ano 400. Não temos como determinar porque pouco sabemos, quase nada sabemos do profeta Joel e também bem pouco sobre as situações na qual ele se encontrava. Então, não nos importa tanto a datação do livro, porque a sua mensagem, como nós vimos, ela transcende a história e ela chega até nós, pois nós também estamos no aguardo e na expectativa do início dos tempos escatológicos, ou da consumação dos tempos escatológicos, melhor dizendo. Ora, o que esse livro tem a nos dizer? O derramamento do espírito profético sobre todo o povo de Deus na era escatológica, capítulo 3, versículo 1 a 5, responde ao anseio de Moisés em Números 11, 29. Vamos ler Joel, capítulo 3, versículo 1 a 5. Diz assim na tradução brasileira: Pois eis que naqueles dias e naquele tempo em que eu fizer tornar o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali entrarei em juízo com elas por causa do meu povo. Então nós temos aqui o juízo de Deus se estabelecendo. Esse juízo estabeleceria um novo tempo, como nos está dado no versículo 18. Naquele dia acontecerá que os montes destilarão vinho doce e os outeiros manarão leite. E em todas as torrentes de Judá correrão águas, e uma fonte sairá da casa de Jeová e regará o vale do Sitim. Então, queridos, nós temos aqui que neste tempo haverá uma restauração de toda a terra, uma restauração do deserto em paraíso, em um novo Éden. E esse tempo será iniciado pelo derramamento do Espírito. Vamos lá para Joel capítulo 12, versículo 28. Joel capítulo 12, versículo 28 diz o seguinte: Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos sonharão, terão visões e vossos mancebos. Também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumo. Versículo 32. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Jeová ou de Yahvé será libertado. Pois no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar.
Este é o cumprimento claro de Números capítulo 11, 29, em que Moisés diz: quem dera todo o povo fosse profeta. Então aqui nós temos que o início dos tempos escatológicos se daria com o derramamento do espírito profético sobre todo o povo. O Novo Testamento, em Atos capítulo 12, versículo 16 a 21, cita este texto no discurso de Pedro após o Pentecostes, aquele alvoroço todo em Atos capítulo 2. Ele considera que aquilo que Joel profetizou estava se cumprindo naquele momento, quando os apóstolos, os discípulos falaram em outras línguas, proclamaram o evangelho a todas aquelas nações em línguas distintas das deles. Então, naquele momento, o espírito profético desceu sobre todo o povo na figura do povo escatológico, que é a igreja. Então, a igreja, aqui em Atos capítulo 12, é apresentada como este povo, o povo do fim, o povo do escatom, o povo da promessa, que já no presente, de certa forma, presentifica o futuro de Deus na história. Então a comunidade cristã, e aqui nós finalizamos, depositório do Espírito de Deus, é já no presente a comunidade escatológica de que fala Joel. Ela, entretanto, ainda não é final. Ela ainda aguarda o dia final e a restauração de todas as coisas. Então o livro de Joel ele se inicia muito bem localizado na Judá, no meio de uma praga de gafanhotos, e se estende, se expande e nos abarca. E nós que aguardamos o dia final, também nós aguardamos a consumação de todas as coisas, quando nos reunirmos finalmente diante da face de nosso Senhor Jesus Cristo, para o adorarmos face a face, como Ele deseja. Que Deus nos abençoe. Amém.